O milionário fica chocado ao ver mendiga negra falando com seu filho na calada da noite. Era uma noite fria, uma daquelas que fazem você encolher os ombros e buscar abrigo da luz quente da lareira. A cidade estava envelopada em um manto de neblina. As ruas desertas refletindo os restos de luz dos postes como um filme em preto e branco. Enquanto todos dormiam, Ricardo Montenegro, um milionário com mais dinheiro do que necessidades, olhava pela janela de seu luxuoso apartamento. Ele se orgulhava de sua vida meticulosamente calculada, sua mansão, seus carros importados. Mas nesta noite algo o chamou a atenção. A figura de seu filho, Gabriel, iluminado pela luz pálida da lua, estava na calçada em frente ao prédio. Ricardo franziu a testa ao observar Gabriel interagir animadamente com uma mulher envolta em trapos, a pele escura e reluzente sob a luz da lua. Era Luna. Ele a reconhecera das frequentes visitas ao bairro, onde cuidava de sua avó doente. A linguagem das mãos flutuava no ar, enquanto a risada de Gabriel ecoava como um sino alegre, agitando a serenidade da noite. Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, vestida com o que restava de suas posses, tinha a mesma alegria em seu rosto ao interagir com seu filho que ele nunca presenciara. Cercado por luxos que nunca preencheram sua solidão, ele lembrou da injustiça que assombrava o passado de Luna. Sua mãe, uma mulher digna, fora demitida de sua empresa. O coração de Ricardo se apertou. Como alguém tão generoso poderia ser tratado de forma tão cruel? Enquanto a cena se desenrolava do lado de fora, algo sinistro pairava no ar. Uma denúncia anônima, como punhal, cortou o que poderia ser um lindo momento. Alertas de que Luna poderia ser separada de sua avó e levada a um abrigo pairavam como nuvens escuras. Ricardo, um homem que sempre evitara problemas emocionais, encontrava-se em uma encruzilhada. Deveria se envolver? Deveria olhar para aquela mulher, ao invés de simplesmente despachar um cheque para ajudar. Ele observou o sorriso de Gabriel, a admiração pura que tinha por Luna, seu filho surdo que enfrentava seus próprios desafios. Encontrara nela uma alma semelhante. Cada onda de amor que pulsava entre eles desafiava a frieza que habitava o coração de Ricardo. Sussurros de passantes misturavam-se ao barulho da cidade, comentários que oscilavam entre reprovação e desprezo. Mas para ele, tudo aquilo era um chamado. Decidido, ele pegou seu casaco e desceu até a calçada. A brisa gelada bateu em seu rosto, mas ele não se importava. Algo dentro dele havia mudado. Ao se aproximar, uma nova luz começou a brilhar em sua vida. Mas ele sabia que sua jornada apenas começava. Como ele enfrentaria o sistema? E o que aconteceria quando finalmente concedisse a guarda provisória de Luna? A conexão entre eles prosperaria ou se quebraria sob a pressão da realidade. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu o vento frio acariciar seu rosto enquanto descia os degraus do prédio. A imagem de Gabriel e Luna ainda viva em sua mente, como uma pintura cheias de cores vibrantes em meio ao cinza da noite. Poderia aquele gesto mudar suas vidas, criar um novo caminho? Ao chegar mais perto, o coração dele disparou. A luz da lua iluminava os rostos daqueles dois, envoltos em uma essência de esperança. Mas então, tudo mudou. Um grito rasgou a tranquilidade da noite. A voz de uma mulher ecoou nas ruas desertas, carregada de desespero. Não! Por favor, não levem ela! A súbita explosão de som fez Ricardo parar, paralisado. Seu olhar se fixou em um grupo de homens que emergiu da sombra. Uniformizados, como uma postura autoritária. O pânico se instalou em Luna, que imediatamente recuou, as mãos levantadas como se pudesse afastar a realidade. Gabriel, percebendo a mudança no clima, lançou um olhar confuso, temeroso. Luna! Gritou Ricardo enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Ele nunca tivera a intenção de se envolver desta maneira, mas algo maior o impulsionou a agir. Com um passo em direção ao grupo, sua voz tremeu. O que vocês estão fazendo? Ela não fez nada! Os homens olharam para ele, mas não tiveram compaixão. Estamos aqui por ordens do Conselho Tutelar. A menina está sob nossas instruções. Nós precisamos levá-la. Um dos oficiais, um homem robusto, parecia desafiar Ricardo com o olhar. O coração de Ricardo afundou. Ele conhecia as regras, a impessoalidade daquela máquina burocrática. Mas uma verdade ainda mais devastadora pairava no ar que ele desconhecia. Antes que pudesse responder, Luna começou a chorar. Suas lágrimas brilhavam sob a luz da lua, e aquela cena se desdobrava como um filme trágico. Ela olhou para Gabriel, que ia encostando suas mãos trêmulas no coração da situação, incapaz de entender completamente a gravidade do que acontecia. O abraço que eles compartilhavam parecia cada vez mais distante. Cada movimento das mãos de Luna falhava em transmitir a urgência da despedida. Ricardo, tomado por uma onda de emoção, avançou mais um passo, sua voz agora mais firme. Não, Bela, eu cuido. Eu quero assumir a responsabilidade. Preciso dela. Vou garantir que ela fique com o avô. Mas ao pronunciar essas palavras, algo ocorreu. O homem de uniforme mais próximo virou-se abruptamente, com os olhos arregalados de incredulidade. Você é Ricardo Montenegro, não é? O milionário que demitiu a mãe dela meses atrás? O calor da revelação cortou o ar como um punhal, paralisando todo o cenário. Ricardo se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele olhou em volta, a realidade se desfazendo em pedaços. Não era apenas Luna que estava sendo levada. Ele estava à beira de perder muito mais. A culpa e o peso de suas ações finalmente o alcançavam. Dentro de si, a dor crescia como uma tempestade. Enquanto as palavras martelavam em sua mente, Gabriel olhou para o pai com um desespero silencioso, buscando respostas em um mundo que havia se tornado confuso e sombrio. Ricardo percebeu
que a mudança que buscava em sua vida agora estava ameaçada pela própria consciência. E assim, enquanto a noite envolvia o trio e a realidade se tornava um pesadelo, a força que antes o impulsionava se transformava em um labirinto de arrependimentos e a desconfiança crescente daqueles que o rodeavam. A missão de ajudar acabara de se complicar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Agora precisava mais do que de coragem. Precisava descobrir se ainda havia chance de consertar os erros que havia cometido. E a resposta para essa pergunta o levaria a um caminho mais escuro do que ele imaginara. Ricardo ficou paralisado, a revelação ecoando em sua mente. Ele mal podia acreditar no que acabara de ouvir. O peso do passado o esmagava e os olhares dos homens de uniforme pesavam como chumbo. Gabriel, com seu semblante confuso e apavorado, continuava buscando entender a gravidade da situação. As lágrimas de Luna brilhavam sob a luz da lua e, naquele momento, tudo parecia estar desmoronando porque você fez isso! Gritou um dos oficiais. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e consertar suas besteiras? Isso não funciona assim. A frustração brotou em Ricardo, uma fúria silenciosa. Ele queria gritar, queria se defender, mas sabia que as palavras não eram suficientes. A cena que se desenrolava à sua frente era totalmente surreal. Enquanto a confusão e o pânico cresciam, um grito vindo de uma esquina da rua cortou o ar como um relâmpago. Helene e a filha! Devolvam ela! Por favor, deixem minha filha! Ricardo virou-se, o coração pulsando forte. Uma mulher segurava o retrato de Luna, seu rosto marcado pelo desespero extremo. A mulher se aproximou, sua aparência exaurida e olhos arregalados, e com uma força digna de um furacão, ela empurrou os homens de uniforme. Ela não vai a lugar nenhum. Eu sou a mãe dela. A cada palavra, a raiva e a dor transpareciam. Ricardo reconheceu o rosto da mulher. Era a mãe de Luna, a mulher que ele havia demitido. O choque percorreu seu corpo como uma descarga elétrica. Ele nunca imaginou que seus caminhos se cruzariam novamente assim. A mulher estava ali, manifestando uma verdade visceral que o abalou em suas convicções. Mas você estava em um abrigo. Eu achei que não pudesse cuidar dela. Balbuciou, a incredulidade evidente. Por que você me mandou embora? Nem ao menos perguntou por mim. Eu lutei para ficar perto dela. Ela caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a noite ao redor parecia congelar. Os homens de uniforme hesitaram, confusos, e um deles olhou para o líder, que arquejou, incapaz de lidar com a nova informação. Ricardo, angustiado, sentiu sua visão turvar. Tanto remorso, tanta culpa emergindo em uma só noite. Mas isso é um erro! Deixe-a ficar com a avó! Isso pode ser resolvido. A mulher levantou o retrato nas mãos, os olhos cheios de desafio. Você não sabe o que é a realidade. Uma mansão não compra amor. Você foi parte do problema e agora quer ser a solução? Uma onda de emoções passou por Ricardo. Ele sentiu o calor da fúria e, simultaneamente, o gelado da vergonha. O sorriso de Gabriel se desfez do ar pesado. Seu coração tinha que escolher um lado: acreditar no pai ou na verdade da mulher à frente dele. O tempo parecia se arrastar e cada segundo que passava aumentava o peso do momento. A tensão cresceu à medida que vários olhares se voltavam para Ricardo.
como se esperassem que ele dissesse algo que mudasse tudo. Ele olhou para Luna, que parecia perdida entre aqueles dois mundos, e para Gabriel, que, sem saber, estava aguardando a resposta que poderia mudar suas vidas para sempre. Então, o que ele deveria fazer? Iria! Mais importante, qual o custo desse gesto? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto o barulho da cidade ao fundo se transformava em um zumbido distante. E entre as sombras da noite, o vínculo entre eles estava prestes a ser posto à prova de uma forma que ele nunca poderia prever. Ricardo ficou paralisado, a revelação ecoando em sua mente. Ele mal podia acreditar no que acabara de ouvir. O peso do passado esmagava, e os olhares dos homens de uniforme pesavam como chumbo. Gabriel, com seu semblante confuso e apavorado, continuava buscando entender a gravidade da situação. As lágrimas de Luna brilhavam sob a luz da lua, e naquele momento tudo parecia estar desmoronando. A mãe dela foi demitida porque você fez isso, gritou um dos oficiais, com uma voz carregada de desprezo. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e consertar suas besteiras? Isso não funciona assim. Ricardo acreditou que a situação não poderia piorar, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Um grito vindo de uma esquina da rua cortou o ar como um relâmpago. Ela é minha filha! Devolvam ela! Por favor, deixem minha filha! Ricardo virou-se, o coração pulsando forte. Uma mulher segurava um retrato de Luna, seu rosto marcado pelo desespero extremo. A mulher se aproximou, sua aparência exaurida e olhos arregalados, e com uma força digna de um furacão. Empurrou os homens de uniforme. Ela não vai a lugar nenhum. Eu sou a mãe dela. A cada palavra, a raiva e a dor transpareciam. Ricardo reconheceu o rosto da mulher. Era a mãe de Luna, a mulher que ele havia demitido. O choque percorreu seu corpo como uma descarga elétrica. Ele nunca imaginou que seus caminhos se cruzariam novamente assim. A mulher estava ali, manifestando uma verdade visceral que o abalou em suas convicções. Mas você estava em um abrigo. Eu achei que não pudesse cuidar dela, balbuciou, a incredulidade evidente. Por que você me mandou embora? Nem ao menos perguntou por mim. Eu lutei para ficar perto dela. Ela caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a noite ao redor parecia congelar. Os homens de uniforme hesitaram, confusos. Um deles olhou para o líder, que arquejou, incapaz de lidar com a nova informação. Ricardo, angustiado, sentiu sua visão turvar. Tanto remorso, tanta culpa emergindo em uma só noite. Mas isso é um erro. Deixa ficar com a avó. Isso pode ser resolvido. A mulher levantou o retrato nas mãos, os olhos cheios de desafio. Você não sabe o que é a realidade. Uma mansão não compra amor. Você foi parte do problema e agora quer ser a solução? Ricardo sentiu o calor da fúria e, ao mesmo tempo, o gelado da vergonha. O sorriso de Gabriel se desfez no ar pesado. Seu coração tinha que escolher um lado: acreditar no pai ou na verdade da mulher à frente dele. A tensão cresceu à medida que vários olhares se voltavam para Ricardo, como se esperassem que ele dissesse algo que mudasse tudo. Ele olhou para Luna, que parecia perdida entre aqueles dois mundos, e para Gabriel, que aguardava a resposta que poderia mudar suas vidas para sempre. Então, ao fundo, fez-se ouvir um rugido de motor.
Um carro preto imponente entrou na rua. Com um movimento brusco, ele parou. E a porta se abriu com um baque surdo. Uma figura saiu de dentro, tão inesperada que Ricardo quase não teve tempo de processar. Era seu pai, Alberto Montenegro, que há muito estava afastado da vida dele. Alberto sempre foi o gênio por trás do império da família, mas Ricardo nunca sonhou que ele voltaria a... Pai? A incredulidade escapuliu dos lábios de Ricardo. Gabriel olhou para o avô com um misto de admiração e confusão. Luna apenas observava, como se aquela presença imponente pudesse mudar o destino das interações. Alberto olhou direto para a mulher no chão, sua expressão fazendo Ricardo se arrepiar. Você? De novo aqui? Pensou que ia escapar dos meus olhos, não foi? Levi, chame um advogado e preparem tudo. Esta criança não vai para baixo de nenhuma circunstância. O silêncio ficou opressor e todos os olhares se voltaram para Alberto. A intensidade da tensão explodiu quando ele se dirigiu ao grupo de homens de uniforme. A ordem é uma maldição em família, e ninguém mexe no que me pertence. A revelação do imenso poder de seu pai abalou o chão sob os pés de Ricardo. Ele sabia que Alberto não brincava com as palavras, e agora, tudo o que ele acreditava sobre proteger Luna se tornava um jogo perigoso. As cartas estavam sobre a mesa, mas a verdadeira natureza de cada um deles estava para ser revelada. A conexão entre eles estava prestes a ser testada de formas que nunca imaginou. E as consequências dessa reviravolta o deixavam paralisado. Os olhares se cruzaram, a tensão cresceu, e Ricardo percebeu que nem todas as verdades eram simples. Ele uma vez mais se viu entre a espada e a parede, enquanto segredos e relacionamentos eram postos à prova, de maneira que ele nunca poderia prever. O que ele faria agora? Como se desenrolaria essa nova dinâmica? A resposta pairava no ar denso da noite. Um mistério por resolver que prometia mudar tudo. Ricardo ficou paralisado, a revelação ecoando em sua mente. Ele mal podia acreditar no que acabara de ouvir. O peso do passado o esmagava, e os olhares dos homens de uniforme pesavam como chumbo. Gabriel, com seu semblante confuso e apavorado, continuava buscando entender a gravidade da situação. As lágrimas de Luna brilhavam sob a luz da lua, e naquele momento tudo parecia estar desmoronando. A mãe dela foi demitida porque você fez isso, gritou um dos oficiais, com a voz carregada de desprezo. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e consertar suas besteiras? Isso não funciona assim. Ricardo acreditou que a situação não poderia piorar, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Um grito vindo de uma esquina da rua cortou o ar como um relâmpago. Ela é minha filha. Que envolvam ela! Por favor, deixem minha filha! Ricardo virou-se, o coração pulsando forte. Uma mulher segurava um retrato de Luna, seu rosto marcado pelo desespero extremo. A mulher se aproximou, sua aparência exaurida, e olhos arregalados, e com uma força digna de um furacão, empurrou os homens de uniforme. Ela não vai a lugar nenhum! Eu sou a mãe dela! A cada palavra, a raiva e a dor transpareciam. Ricardo reconheceu o rosto da mulher. Era a mãe de Luna, a mulher que ele havia demitido. O choque percorreu seu corpo como uma descarga elétrica. Ele nunca imaginou que seus caminhos se cruzariam novamente assim. A mulher estava ali, manifestando uma verdade visceral que o abalou em suas convicções. Mas você estava em um abrigo. Eu achei que não pudesse cuidar dela.
balbuciou, a incredulidade evidente. Por que você me mandou embora? Nem ao menos perguntou por mim. Eu lutei para ficar perto dela. Ela caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a noite ao redor parecia congelar. Os homens de uniforme hesitaram, confusos. Um deles olhou para o líder, que arquejou, incapaz de lidar com a nova informação. Ricardo, angustiado, sentiu sua visão turvar. Tanto remorso, tanta culpa emergindo em uma só noite. Mas isso é um erro. Deixe-a ficar com a avó. Isso pode ser resolvido. A mulher levantou o retrato nas mãos, os olhos cheios de desafio. Você não sabe o que é a realidade. Uma mansão não compra amor. Você foi parte do problema e agora quer ser a solução? Ricardo sentiu o calor da fúria e, ao mesmo tempo, o gelado da vergonha. O sorriso de Gabriel se desfez no artesado. Seu coração tinha que escolher um lado, acreditar no pai ou na verdade da mulher para frente dele. A tensão cresceu à medida que vários olhares se voltavam para Ricardo, como se esperassem que ele dissesse algo que mudasse tudo. Ele olhou para Luna, que parecia perdida entre aqueles dois mundos, e para Gabriel, que aguardava a resposta que poderia mudar suas vidas para sempre. Então, ao fundo, fez-se ouvir um rugido de motor. Um carro preto imponente entrou na rua. Com um movimento brusco ele parou, e a porta se abriu com um baque surdo. Uma figura saiu de dentro, tão inesperada, que Ricardo quase não teve tempo de processar. Era seu pai, Alberto Montenegro, que há muito estava afastado da vida dele. Alberto sempre foi o gênio por trás do império da família, mas Ricardo nunca sonhou que ele voltaria a aparecer, especialmente em uma situação como essa. Pai? A incredulidade escapuliu dos lábios de Ricardo. Gabriel olhou para o avô com um misto de admiração e confusão. Luna apenas observava, como se aquela presença imponente pudesse mudar o destino das interações. Alberto olhou direto para a mulher no chão, sua expressão fazendo Ricardo se arrepiar. Você de novo aqui? Pensou que ia escapar dos meus olhos, não foi? Levi, chame um advogado e preparem tudo. Esta criança não vai para baixo de nenhuma circunstância. O silêncio ficou opressor e todos os olhares se voltaram para Alberto. A intensidade da tensão explodiu quando ele se dirigiu ao grupo de homens de uniforme. A ordem é uma maldição em família e ninguém mexe no que me pertence. A revelação do imenso poder de seu pai abalou o chão sob os pés de Ricardo. Ele sabia que Alberto não brincava com as palavras. E agora, tudo o que ele acreditava sobre proteger Luna se tornava um jogo perigoso. As cartas estavam sobre a mesa, mas a verdadeira natureza de cada um deles estava para ser revelada. A conexão entre eles estava prestes a ser testada de formas que nunca imaginou. E as consequências dessa reviravolta o deixavam paralisado. Naquele momento, um som estrondoso quebrou o silêncio. Um tiro! O eco reverberou pela rua deserta como um grito de angústia. Todos se viraram. O pânico tomou conta e as vozes se tornaram um caos. Luna ergueu as mãos, assustada, enquanto Gabriel se lançava para proteger o pai. E então, o corpo de Alberto caiu ao chão. A cena se congelou. A frieza do ato violento fez o mundo girar em uma velocidade insana. Ricardo,
Entre a dor e a incredulidade, viu seu pai ali, inesperadamente mergulhado no próprio sangue, enquanto o caos estourava em volta deles. Um dos homens de uniforme, em estado de choque, puxou a arma e olhou em volta. Aquela questão agora não era mais sobre a guarda de Luna ou a fama de Ricardo. Era sobre sobrevivência. O pânico se alastrou, e a única pergunta que reverberava na mente de Ricardo era: quem poderia ter feito isso? As cartas estavam na mesa, mas agora a mesa tinha sido virada. O que mais estava escondido sob a superfície desse jogo mortal? Havia mais mistério, mais segredos que fariam o piso desmoronar sob seus pés. E acima de tudo, como uma tragédia poderia mudar tudo novamente? Ricardo ficou paralisado, a revelação ecoando em sua mente. Ele mal podia acreditar no que acabara de ouvir. O peso do passado o esmagava, e os olhares dos homens de uniforme pesavam como chumbo. Gabriel, com seu semblante confuso e apavorado, continuava buscando entender a gravidade da situação. As lágrimas de Luna brilhavam sob a luz da lua, e naquele momento tudo parecia estar desmoronando. Um tiro! O eco reverberou pela rua deserta como um grito de angústia. O pânico tomou conta, as pessoas começaram a gritar, e tudo virou um caos. Por um momento, o tempo parou. Os olhos de Ricardo estavam fixos no corpo de Alberto caindo. O mundo ao redor dele girava em uma velocidade insana, como se a realidade estivesse afundando nas brumas. Não, pai! O grito rasgou a noite. O corpo de Alberto estava estirado no chão, seu rosto pálido, iluminado pelas luzes da cidade. A cena era surreal, uma tragédia inegável. Luna estava em estado de choque, enquanto Gabriel se contorcia, atordoado e confuso, sem saber para onde olhar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Seu coração estava acelerado. Medo e dor se misturavam numa torrente de emoções. Mas antes que pudesse se mover, uma figura emergiu da multidão. Era uma mulher alta e imponente, com cabelos escuros e um olhar fixo e intenso, que tocou direto em Ricardo. "O que você fez?" ela gritou. Sua voz cortante como vidro. Era Maria, a mulher que ele tinha subestimado uma vez. A mesma que ajudou Luna e sua avó. Ninguém sabia que ela tinha um papel muito mais central do que todos pensavam. "Você não pode levar a minha filha, seu miserável! Você destruiu nossas vidas!" A fúria dela transbordava, e enquanto os homens de uniforme hesitavam, tudo se tornou ainda mais confuso. Maria olhou para o corpo de Alberto, e a raiva nos seus olhos se transformou em uma dor profunda. "Foi você que me demitiu, não foi? E agora sua arrogância te trouxe aqui de novo, fazendo tudo piorar." Ricardo tentava processar tudo. Como ela sabia sobre a demissão? Ele não estava ciente da luta que havia desenrolado nas sombras. Era uma batalha silenciosa, que não estava em sua lista de preocupações. "Você não entende," ele começou, mas suas palavras eram incapazes de ressoar no tumulto da cena. "Não entendo? Olha onde você está! Sua família afundou em tragédia e você não quer aprender. Você é uma parte do problema, não a solução." A voz de Maria soava como um lamento. O olhar dela se desvia para a Luna, que ainda estava paralisada, e aquilo era como um grito silenciado no meio do caos. Ricardo observou a transformação em Maria. A mulher que ele havia considerado apenas uma ajudante, agora se ergueu como uma força poderosa, um furacão incontrolável.
Era ela quem havia estado ao lado de Luna, quem realmente se preocupava. E ele, na sua ignorância, não conseguira perceber. O choque tomou conta dele. E no melhor e no pior momento de sua vida, uma verdade bateu. Ele havia olhado para a luta de Maria e não a visto. Na magnitude de seu erro, ele começou a entender o que poderia vir a ser seu novo papel. Mas então, uma luz forte inundou a cena. Uma sirene cortou o caos e um carro da polícia parou abruptamente. A porta se abriu e do veículo saiu uma mulher, a detetive Sarah. Ela olhou para a cena, chocada, e rapidamente avaliou a gravidade da situação. Parados, o que está acontecendo aqui? O comando dela ecoou pelo tumulto. O pânico se intensificou. E as palavras transformaram tudo mais uma vez. O papel de Ricardo estava complicado. Os homens de uniforme estavam confusos. Sarcasmo e desespero estavam tudo entrelaçados. Os olhares se cruzaram. E em um instante decisivo, a verdade emergiu. Antes que alguém pudesse respirar, Maria apontou para o corpo de Alberto e gritou: "Ele não merece compaixão. Ele não é um pai. Este homem é a verdadeira razão pela qual nossas vidas estão destruídas." As palavras de Maria foram como uma bomba, desenrolando um mistério que ninguém viu se formando. A detetive se aproximou, seu olhar intenso fixo em Ricardo. "O que mais você não contou?" E ali, com a sirene ainda ecoando, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E os segredos estavam dispostos a se expor. O futuro deles, agora, estava totalmente fora de controle. E o que mais estava escondido nas sombras? As perguntas pairavam, esperando ser revelada. Ricardo ficou paralisado, a revelação ecoando em sua mente. Ele mal podia acreditar no que acabara de ouvir. O peso do passado o esmagava, e os olhares dos homens de uniforme pesavam como chumbo. Gabriel, com seu semblante confuso e apavorado, continuava buscando entender a gravidade da situação. As lágrimas de Luna brilhavam sob a luz da lua. E naquele momento tudo parecia estar desmoronando. Um tiro! O eco reverberou pela rua deserta como um grito de angústia. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar. E tudo virou um caos. Por um momento, o tempo parou. Os olhos de Ricardo estavam fixos no corpo de Alberto caindo. O mundo ao redor dele girava em uma velocidade insana, como se a realidade estivesse afundando nas brumas. "Não! Pai!" O grito rasgou a noite. O corpo de Alberto estava estirado no chão. Seu rosto pálido iluminado pelas luzes da cidade. A cena era surreal. Uma tragédia inegável. Luna estava em estado de choque, enquanto Gabriel se contorcia, atordoado e confuso, sem saber para onde olhar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Seu coração estava acelerado. Medo e dor se misturavam numa torrente de emoções. Mas antes que pudesse se mover, uma figura emergiu da multidão. Era uma mulher, alta, imponente, com cabelos escuros e um olhar intenso que tocou direto em Ricardo. "O que você fez?" Ela gritou, sua voz cortante como vidro.
Era Maria, a mulher que ele tinha subestimado uma vez. A mesma que ajudou Luna e sua avó. Ninguém sabia que ela tinha um papel muito mais central do que todos pensavam. Você não pode levar a minha filha, seu miserável. Você destruiu nossas vidas. A fúria dela transbordava, e enquanto os homens de uniforme hesitavam, tudo se tornou ainda mais confuso. Maria olhou para o corpo de Alberto, e a raiva nos seus olhos se transformou em uma dor profunda. Foi você que me demitiu, não foi? E agora, sua arrogância te trouxe a ti de novo, fazendo tudo piorar. Ricardo tentava processar tudo. Como ela sabia sobre a demissão? Ele não estava ciente da luta que havia desenrolado nas sombras. Era uma batalha silenciosa, que não estava em sua lista de preocupações. Você não entende, ele começou, mas suas palavras eram incapazes de ressoar no tumulto da cena. Não entendo? Olha onde você está! Sua família afundou em tragédia e você não quer aprender. Você é uma parte do problema, não a solução. A voz de Maria soava como um lamento. O olhar dela se desvia para Luna, que ainda estava paralisada. E aquilo era como um grito silenciado no meio do caos. Ricardo observou a transformação em Maria. A mulher que ele havia considerado apenas uma ajudante, agora se ergueu como uma força poderosa. Um furacão incontrolável. Era ela quem havia estado ao lado de Luna, quem realmente se preocupava, e ele, na sua ignorância, não conseguira perceber. O choque tomou conta dele, e no melhor e no pior momento de sua vida, uma verdade bateu. Ele havia olhado para a luta de Maria e não a visto. Na magnitude de seu erro, ele começou a entender o que poderia vir a ser seu novo papel. Mas então, uma luz forte inundou a cena. Uma sirene cortou o caos, e um carro da polícia parou abruptamente. A porta se abriu e do veículo saiu uma mulher, a detetive Sarah. Ela olhou para a cena, chocada, e rapidamente avaliou a gravidade da situação. Parados! O que está acontecendo aqui? O comando dela ecoou pelo tumulto. O pânico se intensificou e as palavras transformaram tudo mais uma vez. O papel de Ricardo estava complicado. Os homens de uniforme estavam confusos. Sarcasmo e desespero estavam tudo entrelaçados. Os olhares se cruzaram e, em um instante decisivo, a verdade emergiu. Antes que alguém pudesse respirar, Maria apontou para o corpo de Alberto e gritou: "Ele não merece compaixão. Ele não é um pai. Este homem é a verdadeira razão pela qual nossas vidas estão destruídas." As palavras de Maria foram como uma bomba, desenrolando um mistério que ninguém viu se formando. A detetive se aproximou, seu olhar intenso fixo em Ricardo. "O que mais você não contou?" E ali, com a sirene ainda ecoando, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E os segredos estavam dispostos a se expor. E então, como uma fase obscura que emerge da escuridão, algo atípico ocorreu. O celular de Alberto, que estava caído perto dele, começou a vibrar freneticamente. Um som alto cortando a tensão. E logo um aviso apareceu na tela. Mensagem de emergência. Informações sobre o legado. Todos se viraram para a tela. O que era uma mensagem de um grupo misterioso? As palavras na tela não deixavam dúvidas. "O que você escondeu, pai? Quem foi assassinado?" A mente de Ricardo se acelerou e a expressão de um homem em pânico ficou evidente. "Ah, não é impossível!" sussurrou ele, enquanto a verdade começava a desmoronar e mapeava novos territórios em sua mente. Segredos enterrados surgiram como fantasmas.
As pessoas se aglomeravam ao redor, a tensão no ar era palpável. Um murmúrio corria pela multidão. O que significa isso? E então, enquanto o clima mudava, a detetive Sarah pegou o celular e olhou para a tela, completamente pasma. O peso das palavras ecoava. O que ainda estava enterrado nas sombras da vida de Ricardo? Como aquilo poderia mudar o futuro deles? Estava se moldando de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. Algo muito mais profundo que um simples assalto. Os segredos estavam prontos para serem expostos. E a verdade era uma fera, faminta para ser libertada. O celular de Alberto vibrava intensamente, interrompendo o caos. A mensagem na tela brilhava em um fundo escuro. Mensagem de emergência. Informações sobre o legado. O sangue de Ricardo gemou. Aquilo não era apenas um aviso. Era um grito para os segredos que ele pensava estar enterrado. Maria, com os olhos ardendo de indignação, encarou Ricardo como se quisesse queimar aquela verdade para sempre. Você conhece essa mensagem? O que seu pai fez? A voz dela estremeceu e o peso das palavras ameaçava desmoronar tudo ao seu redor. Os homens de uniforme também se agitaram. Curiosos, mas cientes do que poderia acontecer, olhavam para a tela. Nos conte o que sabemos, ou vamos ter que investigar você também, Montenegro. Disse um deles, as mãos em um jeito de aviso. O silêncio foi cortado como vidro. Uma onda de tensão cobriu a cena e a consciência de Ricardo pesava como um tijolo. Eu não sei. Ele não lembrava de ter recebido nada. O que seu pai escondia? Essa mensagem poderia ser a chave para um mistério maior. Luna, ainda paralisada, olhava para ele com expressão confusa. Gabriel se aproximou, buscando conforto no pai. Ricardo viu as suas pequenas mãos tremendo, e a urgência de proteger seu filho ficou mais forte. Apenas fique perto de mim, Gabriel. Estaremos bem, ele murmurou. Mas a insegurança em sua voz era clara. Maria se virou e gritou: tire essa criança daqui! Esse homem não tem o direito de criar uma família a partir da destruição da minha. Suas palavras vibravam na aragem pesada, criando um eco que reverberava pelos pensamentos de todos. Então, como se o universo estivesse prestes a girar, a tela do celular de Alberto piscou, como se estivesse se preparando para revelar um segredo devastador. A mensagem de emergência se transformou em um vídeo. Um vídeo que estava ali, escondido naquelas sombrias pequenas horas que ninguém sabia que existiam. A imagem começou a se formar. Uma gravação tremida, mas claramente visível. Ricardo prendeu a respiração. Era alguém familiar. Um rosto que ele conhecia bem. Uma mulher com cabelos dourados e uma expressão angustiada. Era Viviane, sua ex-esposa. Ela havia partido anos atrás, mas a lembrança dela ainda estava ferida em seu coração. Ricardo sempre se perguntara o que havia acontecido. Se tinha feito algo errado para perdê-la. Mas ali estava ela, em uma gravação que parecia estar chamando por socorro. Ricardo! Ela gritou e a voz soava como um eco de anos de dor. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre a família Montenegro. Não confie naqueles que cercam você. O legado não é o que parece. Eles fizeram coisas horríveis para esconder. E a gravação se rompeu. A tela ficou preta antes de a imagem desaparecer.
O estrondo de desespero picou o ar. O ruído que se seguiu era uma mistura de murmurinhos, gritos e a luta de corações apertados. O que isso significa? As palavras foram um sussurro entre a multidão. Maria tinha um olhar de indignação, enquanto Gabriel se encolhia ao lado de Ricardo. O impacto atordoou Ricardo. Durante anos, ele se concentrou em seu trabalho, na fortuna, na felicidade superficial. Mas agora, tudo estava ruindo à sua frente. Os rostos de Maria e Luna pareciam tão próximos, como se todas as suas vidas estivessem entrelaçadas de alguma maneira, um laço que ele não conseguia ver. Alberto se levantou, balançando a cabeça. Ele estava se recuperando do choque, mas o olhar nos olhos dele falava de um pavor que Ricardo jamais tinha visto. O que ele tinha feito? Enquanto o olhar de Alberto e o de Ricardo se cruzavam, as palavras não ditas pesavam na atmosfera. Aquilo não era apenas sobre Luna ou sobre o passado de Alberto. Era sobre algo muito mais profundo e os segredos que estavam prestes a emergir. E naquela confusão, uma nova voz ecoou. O que mais, Alberto? O que você ainda esconde de nós? Era a detetive Sara, com uma determinação que poderia cortar qualquer coisa. Seja franco ou eu irei investigar o que tiver que investigar. Ela falava para a multidão sabiamente, sentindo que a verdade precisaria de coragem para sair. Ricardo sentiu que o mundo estava desabando. Todos estavam esperando por uma resposta, mas ele não tinha. Sussurros voavam como se fossem trovões, e a verdade se tornava um campo de batalha. O que estava por trás daquelas paredes familiares? Que legado era esse que agora parecia tão manchado? E tudo estava desmoronando naquelas palavras silenciosas, naquelas promessas quebradas, nos segredos que poderiam mudar tudo. O passado estava voltando, e neste momento a pergunta que assombrava Ricardo era: como ele juntaria todas as peças? E seria essa a chance de consertar a vida de Luna, ou uma nova tragédia estava prestes a acontecer? O mistério continuava, e o fio da história ainda estava frágil. Ricardo sentiu seu coração acelerar, conforme a mensagem na tela se apagava. A tensão pairava no ar, como um tufão prestes a se desatar. Os olhares se voltaram para ele, uma mistura de acusação e expectativa. O que mais ele poderia esconder? O que mais havia para revelar? Ele mal conseguia processar o que acabara de ver. Viviane. O rosto dela se gravou em sua mente. Em um instante, 1000 memórias invadiram seus pensamentos. Flashes de seu passado, risadas, promessas e aquela última briga que parecia não durar uma eternidade. Mas agora era um pedido de socorro, um apelo através de um vídeo deteriorado, e sua mente girava como um carrossel descontrolado. O que seu pai havia feito? A voz de Maria cortou a confusão como uma faca, e ele não teve tempo de se defender. Sentiu o peso da responsabilidade, o medo de que a verdade pudesse ser ainda mais devastadora. A detetive Sara deu um passo à frente, seu olhar fixo em Ricardo, e perguntou: esses segredos que sua esposa menciona, você sabe de algo, não é? As palavras dela cortavam o ar carregado de tensão, e ele engoliu em seco, o nó na garganta aumentando. Você está em apuros, Ricardo. Falar é a única saída. Maria cruzou os braços, observando tudo, e agora seu olhar se transformou em desprezo. Como você pode ser tão cínico, Ricardo? O que você ainda está escondendo? Por que seu pai se envolveu em algo tão sombrio?
A indignação dela reverberava e os murmúrios do público se intensificaram, a expectativa crescendo como um incêndio. Ricardo, lutando contra a pressão que se acumulava dentro dele, sentiu seu coração disparar. O que seu pai havia feito? Como isso se conectava a tudo? Ele estava prestes a desmoronar sob o peso daquela responsabilidade. Mas antes que pudesse responder, um segundo tiro ecoou na escuridão da noite. O instante foi como um relâmpago e todos congelaram, apavorados. "Baixem-se!" gritou um dos oficiais, enquanto as sirenes da polícia giravam freneticamente ao fundo. O caos irrompeu. O pânico tomou conta! As pessoas começaram a gritar e a multidão se espalhou em todas as direções. Gabriel segurou a mão de Ricardo, os olhos arregalados de terror em meio à confusão. E então, no meio do tumulto, algo brilhante e inesperado caiu próximo ao corpo de Alberto. Era uma pequena caixa dourada que tinha se desprendido de algo. O estalo dela no chão fez um eco peculiar que se sobressaiu ao barulho do pânico. Uma onda de murmúrio percorreu a multidão. Ricardo sentiu uma vertigem ao olhar. O que era aquilo? Ele não conseguia mais distinguir se tudo parecia um pesadelo ou se estava acordado em um filme de terror. Não era só a vida dele que estava em jogo. Agora, o destino de Luna e de sua família estava nas mesmas linhas. Quando os oficiais se aproximaram com cautela, Sara se agachou, pegou a caixa e a abriu. O que estava dentro fez seu coração gelar ainda mais. Ali, um documento repleto de anotações vermelhas. Uma espécie de testamento. Isso é uma testemunha dos crimes de sua família, Ricardo, disse ela, seus olhos arregalados enquanto olhava para ele. A multidão se aproximou. O murmúrio aumentou, todos querendo entender. O que mais está escondido? Que legado é esse que pode arrastar todo mundo para o fundo? A voz de Maria, agora carregada de dúvida e frustração, cortou como uma espada. Em meio ao desvario, um homem que até então permanecera nas sombras saiu, revelando-se como um advogado que parecia saber mais sobre a situação do que todos ali. Precisamos voltar agora. O que está contido nestes papéis pode arruinar suas vidas. Montenegro. Ricardo sentiu seu estômago torcer. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que exatamente estava a caminho? Ele olhou para Luna e Gabriel. As consequências do que estava por vir ameaçavam arrastá-los para um abismo. A única certeza era que tudo que ele conhecia estava prestes a mudar. E ele não sabia se conseguiria proteger aqueles que amava. No rosto de todos, uma única pergunta pairava. O que mais você esconde, Ricardo? O futuro estava se moldando em um labirinto de horrores, e a resposta ainda permanecia nas sombras. Ricardo sentiu seu coração acelerar enquanto a tensão no ar aumentava. A caixa dourada estava ali, revelando segredos que pareciam grudados na pele das pessoas ao redor. As vozes murmuravam e o clima era elétrico. Ele sabia que naquele momento não havia como escapar. Era tudo ou nada. É hora de encarar os fantasmas, Ricardo. A voz de Sara soou firme, cortando a ansiedade. Ele respirou fundo e, com a mão tremendo, pegou a caixa.
O peso dela parecia um fardo de anos de silêncio. Olhou ao redor. Gabriel, sua âncora. Luna, a menina que precisava dele. E Maria, cuja luta parecia ecoar como uma batida de tambor dentro dele. E então, como se algo dentro dele se desabasse, começou. Eu nunca quis causar dano. Eu estava disposto a continuar ignorando. Mas isso é muito maior do que eu imaginava. As palavras saíram, e a multidão pareceu prender a respiração. Eu quero entender o que aconteceu! Gritou Maria com os olhos em chamas. Seu olhar intenso fez com que muitos começaram a se mover, aproximando-se da verdade. E você também precisa, Ricardo, agora! A confusão aumentava. O que mais poderia haver no passado dele que poderia resolver ou destruir tudo? Ele queria proteger Luna e Gabriel, mas tinha que encarar quem ele realmente era. Então as lembranças surgiram, pesadas. Viviane! Nós éramos jovens e apaixonados. Eu não via a verdade que estava se moldando ao nosso redor enquanto ela era forçada a se afastar. A dor no peito dele era tão intensa que quase a sentia fisicamente. Ele balançou a cabeça, como se para espantar os fantasmas. Eu demiti a mãe de Luna sem pensar nas consequências. A ambição me cegou. Mas esse legado que meu pai deixou... Sua voz falhou por um momento. Ele é mais sombrio do que eu sabia. Relacionamentos destruídos. Segredos sujos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Luna. Ela não entendia, mas via a dor no pai. Gabriel segurou sua mão, todo o seu ser gritando para que ele fizesse a coisa certa. Ricardo se virou para ele, o olhar intenso. Eu prometo vou corrigir isso, nós vamos sair dessa! Foi nesse momento que uma nova voz se destacou. Sabe o que é preciso, Ricardo? Era o advogado que estava ali. O legado não é apenas um peso, é uma chance de reparação. Você ainda tem poder sobre isso. Pode usar a riqueza que sua família acumulou para fazer algo bom. A ideia se acendeu como um raio na mente de Ricardo. Ele poderia usar sua fortuna, sua influência. Em vez de esconder, poderia ajudar. O pânico deu lugar à determinação. Vou garantir que Luna e sua avó tenham um lugar seguro. E vão fazer reparações. Não só com a mãe dela, mas com todas as vidas que foram destruídas por causa da minha família. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. As pessoas começaram a acreditar. E naquela noite tumultuada, o peso se dissipou gradualmente. A luta não tinha terminado, mas Ricardo finalmente enxergava uma luz no fim do túnel. Ele olhou para Maria e disse, com a voz firme, vamos trabalhar juntos. Eu preciso de você e do seu apoio. Não posso fazer isso sozinho. A expressão dela mudou, um misto de surpresa e relutância. Mas havia uma nova determinação em seu olhar. E enquanto o caos à sua volta se acalmava, Ricardo percebeu que tinha pessoas ao seu lado, prontas para lutar. Ele girou a caixa dourada em suas mãos como um símbolo de tudo que ainda precisava ser consertado. Às vezes, a verdade é o início de um caminho mais longo, mas hoje, assim ele sentiu, era o início da cura. Mas ainda havia muito a enfrentar. O legado não era apenas uma herança, era uma batalha por redenção. E enquanto ele elucidava, na escuridão do futuro, uma última pergunta pairava no ar. Estarei em pé para enfrentar as tempestades que ainda virão? Chegou o momento e você não pode ignorar essa história. Se inscreva imediatamente no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ler o que você pensa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um